acompanhar. Começando a gravação. Muito bem, começou. Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso primeiro encontro dessa retomada do BOS, agora no primeiro semestre de 2021. Primeiro semestre calendário, né? Na Universidade de Brasília a gente está um pouquinho atrasado. Em termos acadêmicos, estamos ainda no segundo de 2020, mas o calendário vai se acertando aí com essa questão da pandemia. O importante é que vamos retomar nossos trabalhos. E a ideia é começar o nosso trabalho de uma forma bastante tranquila, bastante dócil aí para quem está começando agora em competitiva, mesmo quem esteja começando a sua graduação também, né? Às vezes, no nosso perfil de chamada do BOS, vem pessoas que estão no primeiro, segundo semestre, então tem primeiro contato com programação agora, ou teve há um semestre apenas, né? E à medida que a gente vai avançando, o conteúdo vai ficando um pouquinho mais sofisticado. Isso é normal, mas vai ser de maneira bastante dócil. Quem já participou do BOS uma vez, ou que já tem mais experiência, e sentir que a parte introdutória já está bem dominada, vocês podem me avisar que as atividades práticas da sexta-feira eu posso selecionar uma com um nível de dificuldade um pouco mais interessante para quem já domina essa parte inicial, de forma que ninguém fique aí sem ter uma coisa nova para aprender por semana, tá certo? Então, a gente vai focar aí no começo bastante tranquilo para todas, mas quem já se sentir confortável de experimentar com conceitos um pouco mais avançados, é só me avisar que na sexta-feira eu passo um contexto alternativo, né, um pouquinho mais difícil, que trata de conceitos um pouco mais avançados, para que vocês tenham também essa oportunidade de continuar se desenvolvendo. Hoje eu quero fazer com vocês 3 coisas, né? A primeira delas é bem simples. Eu preciso que vocês façam, deixa eu arrastar uma janela do browser para a gente aqui, sem que o meu mouse me obedecer, tá aqui. Eu preciso que vocês façam inscrição nesse site aqui, ó, façam um login nesse site chamado vjudge.net. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. É um site gratuito, não tem problema nenhum. Esse site é um site interessante porque ele nem é um... Ele até fala aqui, ó, ele não é, na verdade, um juiz online. O que ele faz é te permitir que você escolha problemas de todos esses juízes online aqui, ó, tá vendo? Todos esses símbolos aqui sinalizam para um dos juízes online existentes. Não são todos, porque, ó, por exemplo, aqui falta o URI, porque alguns sites não permitem que se faça o que ele está fazendo aqui, mas a ideia é que ele te permite escolher problemas da base de dados desses juízes e montar um evento. Então, a gente vai fazer nossas práticas da sexta-feira aqui no VJudge. Então, eu vou selecionar alguns problemas, a maioria deles desse juiz japonês chamado Etcoder. Está o Etcoder perdido aqui, ó, tá aqui o Etcoder, mas posso usar do Codeforces, do UVA, do Spoj, tem bastante juiz interessante que a gente pode escolher problemas e fazer os nossos eventos, né? Então, eu preciso que vocês façam o login nesses eventos. E na sexta-feira eu vou divulgar aqui às 16 horas, quando a gente vai começar. A gente vai começar sempre às 16h10 e terminar às 15h40, ou seja, 1 hora e 30 minutos de evento. Então, vocês vão poder fazer as questões aqui no VJudge. Então, uma vez que você esteja registrado, eu tenho que copiar o meu... Cadê aqui? Deixa eu pegar um terminal aqui. Eu não sei minha senha de cabeça. Professor, não está exibindo sua tela. De novo, esse Teams está de brincadeira comigo. Obrigado, meninas. O Teams, ele, como eu falei, ele faz tudo que estava pronto. Deixa eu refazer aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo? Você vai terminar quanto tempo? Sim. Às 17. É que ele está... Passou. Pausa. Oi, perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Agora vocês enxergam minha tela? Sim. Tá ok. Então, vocês vão fazer o registro de vocês. Como eu falei, o registro é gratuito, é bem rapidinho. E uma vez que vocês estejam registrados aqui no VJudge, deixa eu pegar minha senha aqui. O que eu estava fazendo? Agora, vou botar aqui a minha senha. Muito bem. Aí vocês vão entrar nesse ambiente do VJudge. Você pode, inclusive, fazer o que eu estou fazendo, que é criar seus próprios eventos. Uma mensagem em japonês, não sei nem o que é isso. E aqui são vários eventos que eu já fiz aqui para os alunos de TEP, por exemplo. E a ideia é que a gente vá toda semana entrar. Eu vou passar um link aqui do VJudge que vai direto para um contexto desse. Você vai ter uma interface como essa, onde vocês vão ter uma série de problemas identificados por uma letra, né?
Se você clicar no problema em si, vai aparecer o texto do problema e você pode fazer a submissão da sua tentativa de resolução daquele problema. Aqui você seleciona uma dentre as linguagens que vai estar disponível para essa submissão, aí vai depender muito da origem do problema, mas as clássicas vão estar todas aí, vocês podem ver que tem C, C++, Python, Java, Haskell. Então você pode escolher a linguagem e fazer a sua submissão. Então essa é a ideia básica do VJudge, eu preciso que vocês façam ou hoje ou em algum momento antes da sexta-feira. O login, a única coisa que não vai aparecer para vocês é a origem do problema, porque eu estou na minha interface aqui, né? Mas isso é indiferente, o importante é que vocês vão ter onde participar. Quando você fizer a sua submissão, você pode vir aqui em status para saber se você conseguiu um aceite ou não naquela questão. E aqui é o ranking que classifica as pessoas de acordo com o número de acertos e para as pessoas que têm o mesmo de acerto, quem tem a menor penalidade de tempo, tá certo? Então, esses dois aqui acertaram ambos 7 problemas, mas como esse tem uma penalidade de tempo total menor, ficou em primeiro e o outro ficou em segundo. Tá certo? Deu para acompanhar essa ideia aí do VJudge? Acho que alguém caiu. Tínhamos 3 pessoas e agora continuamos com 3, mas são diferentes. Alguma coisa aconteceu. Deve entrar de novo a Maria. Excelente. Então, façam o login de vocês nesse site, por favor, que a gente vai trabalhar aí com ele todas as sextas-feiras, né? A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. O pessoal perguntou lá no grupo do Boss. A gente vai usar como padrão para estudar esse semestre uma ementa, que é a ementa da modalidade de programação da UBI. A UBI tem 4 níveis, né? Tem o nível júnior, o nível 1, o nível 2 e o nível S, que é o pessoal que já está querendo disputar a Olimpíada Internacional, né? Então, são 4 quadrações de tópicos. E eu achei interessante que esses tópicos aqui eles estão bem apropriados para como uma sequência didática, né? Principalmente para quem está começando. Então, tem uns tópicos que começam com a letra J, que é para programação júnior, que a gente vai começar bem simples, depois a gente passa para os de nível 1, nível 2, e por fim a gente passa para tópicos bem mais sofisticados do nível S. Então, vai ser o nosso guia. A ideia é que a gente faça um estudo de um tópico desse aí por semana. São 51 tópicos ao total. Ao final disso, vocês vão estar com um nível de programação competitiva aí bastante interessante. Certo? Então, a gente vai usar essa ementa. Vocês não precisam ter ela aí anotada. Fica de curiosidade para quem quiser. Eu vou botar aí no chat também. Mas a ideia, eu vou avisando para vocês semana a semana em que ponto a gente está aí dessa ementa. Tá certo? A ideia é a gente começar bem simples pelo tópico 1 aqui, dos conceitos básicos de geometria aritmética, que é trabalhar com inteiros. E mesmo sendo um tópico tão simples, as operações de inteiros e comparações têm algumas nuances que vale a pena conhecer no contexto de programação competitiva. Deixa eu até abrir aqui um material de apoio que eu trouxe para vocês. Cadê o... Tentando meu terminal, vamos aqui para os projetos. Introdução, slides. Tipos primitivos, tá aqui, ó. Cadê o PDF? Tá aqui. Muito bem, vocês conseguem visualizar? Apareceu o PDF aí para vocês? Sim. Maravilha, então vamos partir desse princípio aqui, que é bem tranquilo. A ideia é discutir com vocês a questão dos tipos primitivos de dados que a gente tem na maior parte das linguagens, né? Em especial a linguagem C e C++, e em particular o tipo inteiro, né? Eu vou até extrapolar aqui essa ementa um pouquinho e passar também no tipo ponto flutuante, mas que é importante porque eles têm uma relação importante que a gente tem que entender agora. Quando a gente programa em C ou em C++, há 3 tipos de dados fundamentais que são, essencialmente, dados que guardam variáveis inteiras, que é o tipo char, o short e o int. E vejam vocês que é interessante, já com essa primeira afirmação, que quando a gente começa a aprender a programar, a gente associa o char com o caractere. E não está errado você pensar que o char representa um caractere, né, um símbolo alfabético. Só que a questão toda é que essa questão de entender o char como inteiro é mais uma questão didática para iniciante, porque na prática, o char, quando a gente faz uma declaração aqui, então isso aqui é uma variável do tipo inteira, uma variável inteira, com 8 bits de tamanho. Então, quando você declara um char, você está declarando um tipo inteiro. Então, se você fizer, por exemplo, char c igual a 3, isso aqui é um código perfeitamente válido. Isso aqui não dá erro de compilação, não dá nada. Você está armazenando o inteiro 3 na variável c, e a variável c é do tipo inteiro. Também não terá problema nenhum se você fizer c igual a x. Também é ok. Peraí, mas não são tipos de dados diferentes? Aqui é um inteiro e aqui é um caractere. Por que eu posso fazer ambas atribuições sem nenhum prejuízo no meu código? Alguém tem alguma ideia?
3, na verdade, eu acho que ele tá se referindo não ao 3 em si, mas ao número na tabela ASCII, sabe? Exatamente, você está pensando certo, só que no sentido contrário, Rafaela. A verdade é que esse x aqui, na verdade, é o inteiro que corresponde a x na tabela ASCII. Então, quando a gente associa um caractere, na verdade, o que vai para a variável é um número inteiro. Não é o caractere. E esse número inteiro é usado para localizar na tabela ASCII qual é o caractere correspondente. Então, passemos aqui para o terminal por um código C bem rápido, para vocês entenderem isso na prática. Olha só, vou fazer um código C aqui. Eu já tenho um main.c. Estava usando ele agora há pouco com o pessoal. Vamos declarar aqui o char C e eu vou igualar ele com o caractere x. Então, eu vou imprimir ele aqui, ó, como caractere. A impressão é %C. Como inteiro, eu vou imprimir ele com %D. E nas duas impressões eu vou passar o valor de C. Vamos ver o que isso vai produzir, olha só. Esse C-O. Vou compilar o código, o main.c. E quando eu executar o código, veja, como caractere, eu imprimi de fato o x. Como número inteiro, é o número 120. Então, se a gente procurar a tabela ASCII e procurar pelo x minúsculo, ele vai estar associado com o número 120. Então, na verdade, é sempre inteiros. Para o computador, é tudo inteiro. Ele não faz essa distinção que a gente faz de caractere e de inteiro. Essa distinção é uma semântica nossa. A gente usa de alguns recursos da linguagem, como usar o %C ou o %S para imprimir não o número, mas sim os caracteres correspondentes. Mas isso não me impede que eu faça aritmética, não faça qualquer coisa que eu faria com inteiros, com caracteres. Então, outra coisa que é interessante é que esse código é perfeitamente válido. Eu posso subtrair de x, eu posso subtrair A maiúsculo. Vejam vocês que se eu subtrair de x A maiúsculo, compila, e a diferença é 55, e isso corresponde ao caractere 7. Olha que coisa curiosa, né? Não faz muito sentido a operação, mas no fim das contas, se eu tirar A maiúsculo de x, eu caio no caractere 7, e demos sorte ainda de cair no caractere imprimível, e o número inteiro que corresponde ao 7 na tabela ASCII é o 55. Ainda nesse sentido, há uma diferença. Vejam isso aqui, ó. Eu vou inicializar o caractere 0 e o inteiro 0. Eu vou até chamar tudo de char para ficar no mesmo tipo. Então, vamos fazer uma impressão aqui, ó. D é igual a C. Eu vou botar como resultado dessa minha pergunta aqui a comparação C igual a D. Então, será que ambos são iguais? O caractere 0 com o valor 0? Veja que a resposta aqui foi 0. 0 em C e C++ significa falso. Isso porque, veja, que o caractere 0 está associado ao inteiro 48, não ao inteiro 0. Então, o caractere 0 é o inteiro 48 e o inteiro 0 é o 0, não está associado com... Tanto é que se eu imprimir aqui o D, que é o 0, vocês vão ver a diferença aqui, ó. Agora eu vou imprimir o D também. Na linha de cima o C, na linha de baixo o D. Vejam, como caractere, ele imprimiu o 0 aqui e como inteiro 0 também. Acho que tem alguma coisa errada lá, porque esse caractere, a princípio, não era para aparecer. Aqui, ó. Tá errado mesmo. Agora tá certo. Veja, ele não é um caractere imprimível, então, na verdade, ele não imprimiu nada. E como inteiro ele é o 0. Então, mostra que realmente D e C são diferentes. Eles não são o mesmo caractere e tampouco são o mesmo número inteiro. Então, quando eu falar de char, eu estou falando também, no fim das contas, de número inteiro. Só que o char tem uma capacidade limitada. Voltando aqui, o char eu posso armazenar inteiros com até 8 bits de tamanho. Os outros tipos, na verdade, também lidam com inteiros, só que com mais espaço de armazenamento. Um short corresponde a 16 bits e um int a 32 bits de tamanho. Esses três aqui satisfazem a maior parte das necessidades de programação aí de 90% dos programadores e em 90% das circunstâncias. Só que no caso geral, principalmente de maratona de programação competitiva, você vai sentir falta de um quarto tipo de dado que tem mais capacidade ainda, que é uma extensão do C e do C++, denominada long. Então, se você usar a palavra long aqui dobrada, long, você vai estar declarando uma variável do tipo integral, ou seja, armazena números inteiros, só que ela comporta 64 bits de tamanho, que é o dobro da capacidade de um inteiro padrão. Então, é importante você ter ciência da existência desse long por causa de alguns problemas que eu já vou sinalizar para vocês. Então, a gente vai sempre usar esses 4 tipos, char, short, int e long,
sendo que o long long é o de maior capacidade e o que a gente vai precisar dele eventualmente aí em determinadas circunstâncias. Na prática, em competitivo, a gente usa char só para caracteres mesmo e praticamente não usa short. A gente vai se restringir a int e long long. Veja que quando a gente está trabalhando com inteiros em C e C++, eles podem ser sinalizados ou não. Eu vou trabalhar melhor essa questão do sinal no nosso próximo encontro, que faz parte aí do segundo tópico da OBI, mas você já sabe que eu tenho dois modificadores, que é para indicar se a variável é sinalizada ou não sinalizada. Essa palavra existe na linguagem, mas você praticamente não usa, porque se você omitir o modificador, você assume que é sinalizado. Então a gente acaba usando só o modificador quando a gente quer modificar esse comportamento padrão. Então vejam vocês essa tabela aqui, que a gente não precisa decorar ela, mas a gente precisa ter uma boa ideia do que ela representa. Se eu declarar uma variável do tipo char, eu vou ter 8 bits de armazenamento, e quando eu falo em números inteiros, eu consigo representar do menos 128 até o 127 apenas. Então, é um intervalo pequeno de valores representáveis. Com o modificador unsigned, eu não preciso representar números negativos, então eu começo do zero e consigo ir um pouco mais longe, né? Até 255. Mesma coisa vale para o short, tendo 16 bits, eu chego perto de 32 mil aqui, um pouco mais de 32 mil, e não sinalizado, um pouco mais de 65 mil. As variáveis inteiras, aí eu não botei o número exato, mas que não interessa, o que interessa para a gente é que é um pouco mais que 9 dígitos decimais. Então, vai ser 1 com 9 zeros após ele, né? Então, até 9 dígitos, na verdade, todos os números de 9 dígitos são representáveis, e com 10 dígitos tem que começar com 1 ou com 2. Se eu botar ele não sinalizado, eu começo com o 4, né? Vai de 0 até 4 vezes 10 à nona. E o long long que eu comentei agora há pouco, ele praticamente dobra a capacidade de dígitos decimais, não só a capacidade em bits, mas agora eu chego perto de 10 elevado a 18, né? Quase todos os números com 10 elevado a 18 são representáveis por um long long, e não sinalizado eu consigo eventualmente chegar até 10 a 19. Então, vejam vocês que números de 18 dígitos decimais são representáveis em variáveis do tipo unsigned long long. Então, o desconhecimento desse long long, que infelizmente não é iniciado nos cursos, não é apresentado aí nos cursos introdutórios, em boa parte deles, vai te levar a erros em maratona de programação, porque maratona de programação, às vezes, os valores são grandes o suficientes para extrapolar a capacidade dos inteiros, aí se você não usar o long long, você vai acabar errando, e nem vai saber porque está errando, que no fim das contas é que sua variável não está adequada para comportar o resultado da sua operação. Muito bem, depois que eu comecei a falar aqui, a Maria conseguiu retornar e a Mara também entrou. Boa tarde a vocês duas. Estamos falando sobre o tipo primitivo. O tipo int, eu acho que vocês já conseguiram pegar o início da apresentação, mas qualquer coisa eu volto para ver se vocês perderam alguma coisa. Muito bem, onde é que entra essas questões das nuances que eu queria te falar para vocês? As variáveis sinalizadas, que as que são o nosso padrão, que são precedidas de signed ou de nada, quando não há nada, elas vão reservar desses bits todos que elas têm capacidades, o primeiro deles, para que seja o seu sinal. Então veja que não é necessariamente o sinal e o valor na mantissa, mas o sempre acontece do bit mais significativo está ligado quando o número for negativo. Então é uma maneira de você checar se o número é ou não negativo, é verificar o bit mais significativo. Mas como eu falei, essa questão de sinal a gente trata melhor da semana que vem. Coisas curiosas que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Quando a gente usa variáveis integrais em uma linguagem de programação, independente do tamanho delas, o tamanho é limitado. Então pode acontecer um divisor de zero, um ou mais divisores de zero. E o que é um divisor de zero? Esse é um conceito da matemática e da álgebra mais avançado, mas que é fácil de entender. Eu tenho valores que são diferentes de zero, como é o caso aqui do x igual a 1024 e o y igual a 4.194.304. Se eu fizer o produto de x por y e armazenar na variável inteira z, o resultado é zero. Então, multipliquei dois números diferentes de zero e o resultado dá zero. Deixa eu voltar lá para o código C para vocês verem isso aqui na prática, que é muito curioso. Ó. O x é igual a 1024, o y é igual a 4.194.304. Já vou explicar por que isso acontece. O z é igual a x vezes y. Eu vou imprimir agora simplesmente o valor de z. Ó. Z igual a %d. E vocês vão ver que de fato vai dar zero. Se eu compilar esse código aqui, ó, o z é igual a zero. E não faz sentido, né? Um número grande desse multiplicado por esse dar zero. Onde é que está o sentido do fato disso dar zero? 1024, na verdade, o x é igual a 2 elevado à 10ª potência.
E o y que está aí, que é esse número bem grande, isso aqui é 2 elevado à 22ª potência. Então, se a gente lembrar das propriedades da potência, o z vai ser a multiplicação de x vezes y, e multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, soma os expoentes, vai dar 2 elevado a 32. E 2 elevado a 32 é justamente o tamanho máximo do inteiro, né? O inteiro comporta 32 bits. Então, um int, ele só representa valores que o int vai estar nesse intervalo de 0 até 2 elevado a 32 menos 1. Esse 1 que foi descontado é justamente por causa do zero. Então, veja que esse número não cabe no inteiro. A partir do momento que ele não cabe no inteiro, acontece um processo chamado overflow, né? Transborda, ele vaza, ele não tem capacidade de representar isso. 2 elevado a 32 seria, em bits, isso daqui, ó, 1 seguido de 32 zeros. Seria 1 seguido de 32 zeros. Então, veja que se eu tentasse botar isso em 32 bits, os bits seriam todos preenchidos com zero, e esse 1 não cabe, ele transborda, ele vaza e se perde, overflow. Então, fica tudo preenchido com zero, por isso que o resultado efetivamente é zero. Então, se eu precisar fazer certas multiplicações aqui, vai acontecer justamente esse efeito do overflow. Eu vou ter variável vazando e o resultado vai ficar diferente. Vou imprimir isso aqui depois de fazer uma pequena modificação. Eu vou somar uma unidade no y e vou tornar a multiplicar x por y. Veja o que vai acontecer com z agora. Como o y tem uma unidade a mais do que antes, olha o que aconteceu com o meu resultado. O z passou a ser 1024. Justo, porque agora o que acontece? Se eu botasse aqui y mais 1, ia dar x vezes y, que eu já vi que é 0, x vezes 1, que é 1, x, perdão, e o x vale 1024. Então, eu perco todo o excesso, mas a sobra vem para cá também. Então, quando você faz uma multiplicação, e a multiplicação é maior do que 2 elevado a 32, 2 elevado a 32 se perde, e o que restar vai ser o seu resultado. Então, você vai ter aqui uma segunda situação onde que o resultado do produto é igual a uma das duas parcelas, né? O z ficou igual a x, ele pode eventualmente ser menor, pode ser maior. Então, comportamento meio errático no sentido que parte do resultado, que seria o resultado que a gente estaria esperando, foi perdido. Então, esse é o problema do overflow. Então, está aqui essa questão do overflow que eu falei. A gente pode corrigir esse problema do overflow guardando o resultado numa variável do tipo long. Então, vejam vocês aqui que eu vou simular essa questão do long aqui para vocês verem. Então, o z passa a ser do formato long. E eu vou tornar a imprimir o z. Para imprimir long, não ser usando o printf, você vai usar LLD. Em vez de usar D para decimal, ou para inteiro, você usa LLD para dizer que é um inteiro long. Vamos ver o que acontece agora. A gente compila, executa e continua dando zero. Você fala, mas não tem sentido, você não falou que o long tem capacidade para 64 bits, esse número caberia. Aí tem que tomar cuidado com C. Essa expressão aqui é um inteiro vezes um inteiro. Inteiro vezes inteiro dá inteiro. Então, aqui deu um número inteiro, o qual eu armazenei na variável long. Então, tem que forçar esse resultado ser feito para o resultado ser do tipo long. Então, eu posso fazer o que a gente chama de coerção. Forçar essa expressão do lado direito, ter o tipo long. Quando eu faço esse processo, aí o resultado vem correto para mim. Isso é meio ruim de fazer, porque a gente escreve long duas vezes. Então, um jeito de corrigir esse problema é você botar todas as variáveis do tipo long. Que aí você não tem problema, você força que os resultados sejam feitos em long, e aí acontece de você não ter o overflow e ter o resultado correto. Tá certo? Então, os cuidados que você tem que ter é usar o tipo long quando há eventualidade do produto exceder os 2 elevado a 32, e na hora de fazer a impressão, caso você esteja usando C, você usar o especificador LLD. Porque se eu usar o especificador padrão, aí olha o que vai acontecer. Eu tenho esse warning, esse aviso do meu compilador, que o tipo não está batendo, eu estou tentando imprimir um long usando o int, e se eu continuar em frente, aí, nessa conversão de long para int, tornou a dar zero de novo. Então, são cuidados que a gente tem que ter com tipos integrais aí, em relação ao overflow. Nesse exemplo aqui, ó, quando eu faço 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a sexta, dá 10 elevado a 12ª potência. A gente viu na nossa aproximação que no inteiro cabe até aproximadamente 10 a nona, então deu o overflow. Aí quando você passa esse produto aqui, mesmo que ele seja guardado no long, ele foi feito nos inteiros, então o resultado é que você vai dar um número negativo, que não faz sentido nenhum, né? Eu multipliquei dois números positivos, deu um número negativo. Sinal
aqui que houve um problema, e o problema foi, novamente, de overflow. Agora, se você precisar de um número que seja tão grande que nem o long comporta, veja que o long ajuda, mas não resolve 100% dos problemas, só vai até 10 a 18, pertinho de 10 a 19 ali quando é não sinalizado. Então, você tem que usar o que a gente chama de aritmética estendida. O que significa? Você tem que ter suporte para um tipo de aritmética que não é limitada pela sua capacidade fixa de um tamanho de inteiro, mas sim pela disponibilidade de memória. No caso do C e do C++, a gente não tem, infelizmente, até hoje, na biblioteca padrão, suporte a aritmética estendida. Então, você teria que fazer você mesmo essa implementação, que não é razoável de ser feito no meio de uma competição. Então, todo competidor, por mais que ele seja proficiente em C e C++, ele fatalmente vai ter que conhecer uma segunda linguagem, seja ela o Python ou o Java. Isso porque o Python, naturalmente, lida com aritmética estendida. Se houver um estouro do número que comporta aquilo, veja, 2 elevado a 64 menos 1 seria o maior número representável no unsigned long. E o fatorial de 25 é muito maior do que isso, mas ainda assim o Java produz, o Python produz o resultado correto, porque ele tem nativamente esse suporte. Ele sabe que vai acontecer o overflow, então ele já transforma isso para um tipo que tem precisão arbitrária. A precisão do Python é limitada só pela sua memória disponível, então dá números realmente muito grandes. No Java, para quem está acostumado, tem a classe que é a Big Integer. Eu trabalhei com essa classe há muito tempo, quando eu trabalhava no mercado antes de ser professor, e a classe Big Integer não tem a sintaxe tão natural quanto a do Python, mas ainda assim tem suporte inteiro de precisão arbitrária. Veja que se eu pegar o 2 e elevar a 80, aí vai dar esse número aí que certamente não cabe no long, só iria até 2 elevado a 64 menos 1. 2 elevado a 80 é muito maior, mas ainda assim o Java produz corretamente o resultado que está aqui no meu comentário. Tá certo? Então é importante a gente conhecer, mesmo que a gente se atenha ao C e o C++ a maior parte do tempo, conhecer o mínimo de Python ou de Java pode ser muito útil em determinados contextos. Inclusive, a gente perdeu a única medalha que a gente poderia ter ganho na FGA, a gente perdeu justamente por uma questão de aritmética estendida. O que é muito triste, né? Porque os competidores sabiam fazer o problema, mas tinham codificado em C e as variáveis iam até 10 a décima, então o produto delas ia até 10 a vigésima, o que excede o long, então por conta disso o código deles não passou e não tinha tempo hábil para poder fazer o porte do código para Python ou para Java. A gente acabou errando uma questão e essa questão nos custou a medalha. Uma pena, mas está aí. Inclusive, tem uma extensão para C e C++ que permite fazer variável de 128 bits, eu não vou entrar no mérito aqui, é uma coisa um pouco mais sofisticada, mas eu recomendo que passou do long é melhor ir para Python ou Java direto. O que eu quero acrescentar nessa discussão a respeito das variáveis em ponto flutuante? Eu falei que ia me ater nas variáveis inteiras hoje, mas eu preciso entrar no mérito das variáveis ponto flutuante num ponto específico. Vejam vocês que dos 5 tipos primitivos do C, 3 são integrais, char, short e int, e os outros 2 são numéricos de novo, só que são numéricos de precisão, de ponto flutuante, né, para representar números reais, que é o tipo float e o tipo double. E a diferença entre os dois é só a capacidade que eles têm de representar um número em notação decimal. Os floats vão te garantir 7 casas de precisão. Essas casas não são necessariamente após a vírgula, são 7 casas total de precisão, antes e depois da vírgula. A partir da 7ª você já não tem mais garantia de precisão. E no ponto flutuante duplo, você vai ter 15 casas de precisão, que seja praticamente o dobro, né? Um pouco mais que o dobro do float. Por isso que a gente tem esse nome de dobro, né? Se você estiver usando o GCC, você tem uma extensão para o C e para o C++, que é o long double, que vai te passar para 10 bits ao invés... Essa aqui tem 4, essa tem 8, essa aqui tem 10 bytes de armazenamento. Ou seja, a precisão é melhor que o double, só que as operações ficam realmente muito lentas. Você só tem que recorrer ao long double quando for estritamente necessário. A maior parte das vezes, você tem que se até usar apenas o double. Nas competições, quase nunca a gente usa float, porque a gente acaba tendo problemas de precisão. É melhor você se manter com essa variável aqui e evitar essa que a menos seja estritamente necessário. Mas usar variável de ponto flutuante em competição é quase sempre dor de cabeça. Por quê? Primeiro que nem todo número inteiro é representável em variáveis do tipo ponto flutuante. Vejam vocês que essa situação é interessante. Eu estou declarando uma variável em ponto flutuante x aqui, com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponto 0, e esse f ao final aqui do número força que seja uma constante em ponto flutuante. Se eu imprimir aqui, usando C++, imprimindo as 7 primeiras casas desse número, quando eu imprimo vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2. Olha só que coisa maluca. Eu estou 3 unidades a mais do que eu estava na inicialização.
porque eu só tive garantia nessas primeiras 6 casas aqui, nas primeiras 7 casas, perdão, como eu tinha falado para vocês, de precisão. As outras 2 já podem conter erros de aproximação e tudo. Então, esse número não é precisamente representável em um float. Então, se você usar esse número, as contas vão dar errado. Se você fizer a multiplicação de um número muito pequeno por um número muito grande, vai dar um erro grande de precisão. Veja, esse número aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 50. Aqui é 2 vezes 10 elevado a 80. Se a gente fizer essa conta aqui no quadro, é uma conta fácil. 1 vezes 10 elevado a menos 50. Multiplicado por 2, que multiplica 10 elevado a 80, isso aqui vai dar 1 vezes 2, 2, vezes 10 elevado a menos 50 mais 80. Então, isso aqui tinha que dar 2 vezes 10 a 30. Legal, 2 elevado a 10 vezes 10 a 30 é um número que cabe no ponto flutuante aí, precisão dupla. Mas olha só, o que vai dar? 2, um monte de zeros, como a gente esperava, e um monte de sujeira aqui no final. Olha o tamanho do erro, tá vendo? Então, a partir desse ponto aqui, ó, tudo isso aqui para mim é sujeira. E, naturalmente, essa sujeira aí pode afetar o seu resultado. Uma coisa que me surpreendeu muito, eu estava começando minha carreira de professor em FJA, estava escrevendo uma suíte de testes unitários para um programa de Ray Tracing, o contexto não é importante, o importante é que a gente tinha essa igualdade, e essa igualdade dá falso, o que não faz sentido nenhum na matemática. 0,3 vezes 2 dá 0,6. Mas nessa comparação entre tipo ponto flutuante com ponto flutuante duplo, dá falso. Isso pode ocorrer, inclusive, com ponto flutuante com o próprio ponto flutuante, porque esses erros nessas casas que excedem a precisão começam a se acumular e uma comparação de igualdade bit a bit tende a dar errado. Então, quando a gente compara números em ponto flutuante, a gente tem uma margem aceitável para o erro. A gente vai considerar 2 números corretos se a diferença entre eles em valor absoluto for menor que um epsilon pré-estabelecido. 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, aí o critério parte da aplicação e do que você está fazendo. Mas se você comparar bit a bit com igualdade, quase sempre vai dar falso. E dando falso sempre, você pode se surpreender e seu código se comportar de maneira que você não estava se esperando. Ou seja, trabalhar com ponto flutuante quase sempre resulta em dor de cabeça, por conta desse erro acumulado pelo fato deles não representarem todos os números inteiros e também por essa questão da comparação bit a bit. Então, se você for usar ponto flutuante, usa com muito cuidado. Na prática, se der para evitar, evita. E como a gente evita usar ponto flutuante na prática? Bem, vai depender naturalmente da aplicação, mas você pode usar de alguns artifícios que eu vou mostrar aqui 3 exemplos, não são os únicos, mas à medida que a gente for trabalhando, eu vou mostrando para vocês como é que a gente corre de ponto flutuante. Se você está fazendo um problema geométrico e quer calcular a distância entre 2 pontos, e as coordenadas desses pontos são inteiras, se você lembrar da geometria euclidiana, a distância entre o ponto P e o ponto Q vai ser a raiz quadrada de x menos de xp, xq ao quadrado, mais o y do P, perdão, menos o y do Q, isso tudo ao quadrado. E o problema todo é essa danada dessa raiz quadrada aqui, que vai me forçar a trabalhar com ponto flutuante. O resultado vai ser um número decimal. Mas se eu trabalhar com o quadrado da distância, a distância ao quadrado agora vai ser o quadrado de xp menos xq mais o quadrado de yp menos yq. E isso agora é tudo inteiro. Geralmente a gente usa o cálculo da distância para comparar distâncias, né? Então, se eu comparar a distância ou o quadrado da distância, a comparação permanece verdadeira e eu acabo não precisando usar ponto flutuante. Outra coisa importante, você está trabalhando com aplicação, com um contexto, com um problema que envolve unidade monetária, dinheiro, é reais, dólares, euros. O tipo correto para representar dinheiro não é ponto flutuante, ao contrário do que você aprendeu aí no curso introdutório de programação, e geralmente o exemplo que se dá quando fala de variáveis double ou float, não se usa variáveis em ponto flutuante para se implementar aplicações financeiras. Isso por quê? Porque, na verdade, a nossa unidade monetária do Brasil, o real, ela é um tipo integral, é o tipo inteiro. Um real são 100 centavos. Então, a menor unidade financeira no Brasil é o centavo. Então, quando você representa um valor, você representa ele como múltiplos de centavos, de forma que você vai fazer sua conta só com a aritmética inteira. A gente viu agora há pouco, se você pegar e ficar somando em ponto flutuante, o erro se acumula e em algum momento você pode ter um erro ali e a pessoa, por exemplo, se estivesse guardando o dia das pessoas na sua aplicação em ponto flutuante, e você fosse somando esses valores de depósitos e descontando saques, daqui a pouco a pessoa poderia estar com 1 ou 2 centavos a mais ou a menos.
porque foi implementado em ponto flutuante. Se você faz as somas usando múltiplos de centavos, você tem erro zero. Então, a pessoa sempre terá o saldo correto em relação aos seus saques e às suas retiradas, né? Seus saques e seus depósitos. Então, quando a gente trabalha com unidade monetária, é melhor trabalhar com múltiplos de centavos do que trabalhar com ponto flutuante. Então, se você está trabalhando com uma aplicação e a pessoa começa com um montante inicial de R$100, então é melhor você declarar esse montante M como inteiro e botar 100 mais 2 zeros, ou seja, R$100 nada mais são do que são 10.000 centavos. Então, você trabalha com variáveis inteiras e não com variáveis em ponto flutuante. Isso é muito importante. E para finalizar, outro lugar que você vai fazer esse mesmo tipo de abordagem, que é converter para a menor unidade possível para trabalhar com inteiros, é com unidade de tempo. Imagine que você quer somar uma quantidade de tempo com outra quantidade de tempo, e as unidades de tempo são representadas, por exemplo, em dias, mês, anos, ou horas, minutos e segundos. Você converte para a menor unidade possível. Se você está falando em dias, por exemplo, e sua data é dada em ano, dia, mês e ano, converte tudo para dia. Se você está trabalhando com hora, minuto e segundo, transforma tudo para múltiplos de segundos. Assim você trabalha com a aritmética inteira e não precisa ficar botando um monte de if no código e se atrapalhando, ou então usando ponto flutuante para representar alguma coisa. Então, na medida do possível, evita ponto flutuante. Tem hora que, infelizmente, é inevitável. Aí você tem que tomar esses cuidados que eu falei antes. Não fazer comparação direta. Então, o símbolo de comparação, embora exista em C, em C++, em qualquer linguagem, você esquece ele. Você vai fazer uma diferença em valor absoluto e confrontar com um epsilon especificado, para saber se elas são iguais ou não. Tendo acesso à precisão dupla, usa a precisão dupla. Tem mais que precisão dupla? Pode ser que seja necessário, mas você guarda isso para um segundo momento, porque o custo em performance acaba sendo muito grande. E você pode eventualmente dar até um TLE, né? Ser o erro de exceder o limite de tempo, porque as operações ficam muito custosas. A operação em ponto flutuante não é barata para o hardware como é as operações em números inteiros. Então, quando possível, o número inteiro sempre é vantajoso. Você ganha em precisão, ganha em performance. Se você não tem muita noção dessa questão de representação de dados, eu recomendo muito essa primeira referência aqui, que lida dessa questão das representações internas que a arquitetura faz para inteiros, pontos flutuantes e também caracteres. Então, a leitura aí bastante interessante para complementar a leitura sobre a aritmética de ponto flutuante, que tem na Wikipedia, vai falar sobre essa questão de mantissa, da parte do expoente, e dessas coisas todas que eu tenho discutido aí com vocês. Então, veja, a mesma coisa simples que a gente aprende nas primeiras aulas no curso de programação, tem implicações importantes que a gente tem que ter ciência delas para que a gente possa fazer códigos corretos. E programação competitiva é sobre isso, né? Sobre escrever código correto. Muito bem, falei um bocado aqui, sem dar intervalo para vocês, porque eu sei que a maior parte de vocês já conhece isso tudo, mas agora eu queria abrir para vocês tirarem as dúvidas, fazerem alguma observação a respeito desse material que eu mostrei para vocês agora. Eu já vou mostrar outra coisa, mas a princípio eu queria ouvir vocês antes. Professor, eu tenho uma dúvida, mas é mais sobre a sintaxe. Sim, pode falar, Rafael. Assim, esses dias eu estava fazendo um exercício de estrutura de dados, e aí eu precisei... Ai, como é que era? Nossa, deu branco agora. Não, acontece, normal, pode pensar. Era sobre estrutura de dados. Lembrei. Era sobre... Eu precisava usar o ponto flutuante. Isso. Só que aí, ele pedia que a gente fizesse... Assim, por exemplo, se saísse 5.36, aí eu tinha que imprimir 5.36. Isso. Não ter mais números... Tipo, não ter mais casas, entende? Isso, entendi. Mas se saísse, sei lá, 2.0, ia ser 2.0. Não podia ser nem 2, nem 2.0000, entende? Entendi sim. E aí eu não sabia como fazer isso. Em qual linguagem? Em C++? Não, C mesmo. Em C? Vamos lá. Uhum. Então, para a gente fazer isso em C, aí, o terminal, quando ele for muito grande, ele avacalha. Então, vamos aqui. Vamos imaginar que você fez suas contas e seu resultado é o nosso X aqui, 2.123. Vamos pegar assim, 1.2345, que fica fácil de visualizar. Quando eu for imprimir isso daqui, se eu imprimir só o valor de X como ponto flutuante e a nossa marcação do printf para ponto flutuante é o %F, não vai ser do jeito que você queria, né? Se eu imprimir isso aqui, ó. Tá dando para enxergar? Eu tive que diminuir a fonte aqui por causa do meu editor. Dá sim. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5 e ainda veio 2 zeros de graça ali para mim, né? Que eu não tinha pedido.
Então, o que você vai fazer é controlar a sua formatação aqui, Rafaela, com dois especificadores entre o porcento e o F. O primeiro é o número de casas antes da vírgula. Em geral, a gente não precisa especificar isso, porque a gente vai querer eles todos, né? Mas você pode falar quantas casas você quer no mínimo. À esquerda, eu falo, eu quero ele no mínimo com 8 casas antes da vírgula, e depois da vírgula eu quero só 2. Então, quando eu boto isso, 8.2, olha o que vai acontecer agora. Olha que interessante, tá vendo? Então, eu tive esses espaços em branco aqui, que seriam as 8 casas, ponto, 2 casas decimais. Então, você controla isso. Só tomar cuidado que essa representação ela usa do arredondamento. Deixa eu botar aqui, ó, 98239, porque aí você vai ver o que está acontecendo, que ele não vai botar 23, vai botar 24, porque foi arredondado. Entendi, mas assim, por exemplo, eu fazia conta e eu não sabia quantas casas iam ter, entende? Sim. E aí eu não sabia como fazer isso. O que vai acontecer, Rafaela? A quantidade de casas exatas que você vai ter em ponto flutuante, você vai ter que manter um rastreio disso, porque, na verdade, o ponto flutuante vai inserir, por falta de precisão, casas às vezes a mais ou a menos que você teria. Então, matematicamente falando, toda vez que você multiplica dois números que tem m casas desse mais um n a outra, então você vai ter n mais m casas no final, né? Mas isso, quando a gente estiver trabalhando em competitivo e até nas aplicações práticas, no fim das contas, na visualização, você espera que a quantidade de casas a serem visualizadas seja fixa. Então, geralmente, a gente não precisa tentar deduzir qual seria a representação correta. Se você quer ver um número na íntegra, como é que ele está, você pode botar um número grande de casas aqui para ter uma ideia. Tá vendo? Agora eu botei 15 casas decimais. As que não tem, ele completa com 0. Mas, em geral, por exemplo, a questão de dinheiro são só 2. Quando você está num problema, eles vai te pedir para imprimir 6 casas, 8 casas, 10 casas. Aí depende do problema. Aí você usa essa especificação que eu mostrei aqui antes. Tá certo? Número de casas antes, ponto, número de casas de depois. Essa especificação vem depois do porcento e antes do F. Ficou um pouco mais claro? Ficou assim, obrigada. Só para não perder a viagem para a gente aprender também, caso você queira fazer a mesma coisa em C++, é ligeiramente diferente. Então, vou declarar o nosso x aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no C++, você vai ter, primeiro, que falar que você quer que a representação seja fixa, não em ponto flutuante. E outra coisa que você vai ter que botar antes é botar a precisão. Eu quero que a precisão seja a precisão de... Eu quero a precisão de 2 casas decimais. Então, isso aí é o valor de x. Tá certo? Opa, não. Compilei o código errado. Tem que ser o C++. Isso. Agora ele está me reclamando que eu esqueci de especificar aqui uma coisa importante C++, que é o namespace. Mas agora ele vai compilar. Ele está reclamando set precision. O que eu escrevi errado aqui? Set precision. Ele reclamou de alguma coisa desse trechinho que não foi declarado. Eu sei o que é. Para fazer isso, eu tenho que botar a biblioteca extra, que são os manipuladores de entrada e saída, o IOManip. Agora vai. Eu saio com 2 casas. Então, veja que é um pouco mais trabalhoso do que em C, com a vantagem que o C++ tem o C como subset, então eu posso fazer a mesma coisa aqui usando a printf. Não tem nada que me impeça de usar a printf no código C++. Se você está mais acostumado com ela, ela continua funcionando. Tá certo? Esse é o jeito C++ de fazer. E se você quiser recorrer à printf, faz parte do C, você pode usá-la também. Certo? Boa pergunta a sua, Rafael. É bom que a gente vai precisar desse tipo de recurso já em breve nos nossos próximos exercícios. Vou cancelar aqui a chamada. Alguém quer fazer mais uma pergunta, mais alguma colocação? Enquanto eu localizo aqui um link para um exercício. Temos aqui comigo, são 6 pessoas, né? Algum de vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Essa colocação da Rafaela foi bem importante. E à medida que a gente vai discutindo as dúvidas, é bom que vai esclarecendo para todo mundo. Bem, caso vocês sintam necessidade de fazer uma pergunta, vocês podem levantar a mão, podem usar o chat, tá? Eu trouxe um problema para vocês da OBI, da primeira fase da OBI do ano de 2008. E vocês vão ver que nessa programação em nível júnior, né, que é para o pessoal do ensino médio e fundamental, na verdade é ensino fundamental, né? O médio já é o outro nível. Então tá aqui
Esse aqui é o overflow do ano de 2009, na verdade. 2008 são os outros que eu trouxe. 2009 overflow. Vocês conseguem fazer, na verdade, esses 3 problemas aí usando só o que a gente discutiu hoje. E é um problema que trata da questão do overflow. Então, eu quis trazer esse problema para a gente ver o processo todo, a gente ler um problema no juiz online, entender o problema, produzir o código, fazer a submissão e avaliar o resultado do juiz. Então, você começa lendo, ó, o contexto aqui, às vezes, é só para dar uma aplicação para o problema, não necessariamente envolve a solução, mas é interessante que você faça a leitura completa. Ó. Os computadores foram inventados para realizar cálculos muito rapidamente e atender esse requisito de maneira extraordinária. Porém, nem toda conta pode ser feita no computador, pois ele não consegue representar todos os números dentro da sua memória. É o que a gente estava falando agora há pouco. Em um computador pessoal atual, por exemplo, o maior inteiro que é possível representar em sua memória é 4.294.000 e por aí vai embora, né? Que é o tamanho de um inteiro de 32 bits não sinalizado. Caso alguma conta executada pelo computador dê um resultado acima desse número, acontecerá o que chamamos de overflow, que é o que o computador faz quando faz uma conta e o resultado não pode ser representado, por ser maior que o valor máximo permitido. O termo overflow, em inglês, significa transbordar. Por exemplo, se o computador só pode representar números menores do que 1023 e mandarmos ele executar a conta 1022 mais 5, vai ocorrer o overflow. Então, qual é a tarefa desse problema? Dado o maior número que um computador consegue representar em uma expressão de soma ou multiplicação entre dois inteiros, determine se haverá o overflow. Então, esse é o nosso problema, saber se vai haver overflow ou não em uma conta. A primeira linha da entrada conterá um inteiro n representando o maior número que o computador consegue representar. A segunda linha contém um inteiro p, seguido de um espaço em branco, seguido de um caractere c, que pode ser o mais ou o símbolo de multiplicação, representando os operadores de adição e multiplicação, respectivamente, seguido de um espaço branco e outro inteiro q. Essa linha representa a expressão p mais q, se o caractere c for o mais, ou p vezes q, se o caractere for o de multiplicação. E a saída do programa tem que imprimir uma única linha, a palavra overflow, se o resultado da expressão causar um overflow, ou ok, caso contrário. Ambas palavras devem ser escritas com letras maiúsculas. Temos 3 restrições para esse problema. O n, que é o número máximo que o computador consegue representar, vai entre 1 e 500.000. O valor de p vai estar entre 0 e 1.000, aqui ficou errado, esse leque aqui é menor ou igual em LaTeX. E o 0 entre 1.000, também o q. O que acontece? A UBI ela dá uma pontuação parcial. Para os valores com n menor que 10, p menor ou igual que 10 e q menor ou igual que 10, se você acertar esses casos de teste, você vai somar 30 pontos. Se você acertar tudo, você ganha mais. Bom, o caso de teste totaliza 80 pontos, o n está restrito a menor que 100. Então, com n menor que 10, vale 30 pontos. Acho que acertou até n menor que 100, 80 pontos. Com n igual a 50.000, aí você pode efetivamente chegar aos 100 pontos. Mas isso é uma questão bem fácil, a gente consegue fazer 100 pontos de cara. Então, eu li o problema, entendi que se trata de um problema de overflow. Então, eu vou preparar o meu código C++ que resolve esse problema, o overflow.c++. Existe uma biblioteca no C++ que inclui todas as bibliotecas do C++ de uma só vez. Para maratona, ela é excelente, porque uma vez que eu uso essa linha, número 1, com essa linha número 3, eu estou praticamente com toda a biblioteca padrão do C++ à minha disposição, e não preciso mais esquentar a cabeça com inclusões. Isso é bem interessante aí, nos simplifica bastante a vida. Então, na função main, o que eu tenho que fazer? Ler de novo a seção de entrada e vir lendo a entrada conforme ela foi especificada. Eu começo lendo um inteiro n. Embora eu esteja em C++, eu posso usar o scanf e o printf e vou usar aqui que eu acho que vocês devem estar mais familiarizados com o C do que o C++. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas eu leio n, que é o tamanho máximo de um inteiro. Como ele vai até 500.000, e a gente sabe que vai até 4 bilhões o inteiro, eu posso usar o inteiro sem prejuízo. Não poderia usar um short, mas o inteiro cabe. Não precisa ser long, porque também é demais. Embora pudesse ser usado, é muito mais que o necessário. Até porque eu vou somar ou multiplicar P e Q, a multiplicação vai dar 1 milhão no máximo, 10 a sexta também cabe. Em seguida, eu tenho que ler, vejam vocês, interessante, um inteiro P, um símbolo, que é um caractere, e depois o outro inteiro. Então, eu vou ler o P e o Q agora. Como é que eu vou fazer isso via scanf? Vou seguir a especificação dele. É um inteiro, seguido de um espaço, o símbolo da conta, um espaço, o outro inteiro. Então, eu vou ler o P, o caractere C, que é a operação, vou chamar de op melhor, e o Q. Eu não tinha declarado ainda, vou declarar agora, o sharp op. Então, essa é a parte da leitura do meu problema. Aqui eu vou parar nesse ponto, compilar para ver se eu não me equivoquei em nada, até o momento.
Vamos esperar para compilar só no final, porque senão aparece um monte de erro. Está compilando, a princípio está tudo ok. Eu consigo ler essa expressão toda. Agora, a saída que eu vou produzir, que é a minha resposta, chamar de R, o R vai conter o resultado da operação passada aí no meu terminal. Agora, eu não sei se ela foi mais ou foi vezes. Então, vou investigar aí, por meio de um switch case, que caractere foi esse. Se o C foi a operação de mais, então o meu R tem que ser P mais Q. Aí eu faço efetivamente a conta. Caso contrário, se ele foi o símbolo de multiplicação, aí o R vai ser P vezes o Q. Quebra aqui também. Então, fiz a análise aí com switch case. Como são só 2 casos, eu poderia ter substituído esse case aqui por um default. Tá certo? E abraço outro caso. E esse break é desnecessário porque aqui vai se encerrar. Uma vez que eu tenho o resultado, aí eu já posso tomar minha decisão. Se o resultado é maior que o valor máximo que a máquina comporta, aí eu não tenho o que fazer, overflow. Agora, se o resultado é menor ou mesmo igual, eu imprimo OK. Queria que tivesse cabido tudo em uma tela só, mas eu precisei extrapolar aqui um pouquinho. Talvez caiba se eu declarar o R lá em cima. Pronto, aí cabe tudo em uma tela só. Entenderam o processo? Então, leio o problema, trabalho a entrada, depois manipulo ali os dados da entrada para produzir a saída e imprimo a saída. Fiz isso tudo, vou checar aqui se está compilando. Agora eu vou para a parte de testar o problema. Então, venho aqui no conjunto de entradas e saídas de exemplo. Eu sei que se eu passar 10, 5 mais 5, tem que dar OK. Isso é uma entrada boa de testar porque é o caso onde dá exatamente o valor limítrofe. Então, eu copio no arquivo à parte, chamado entrada 1, executo o meu programa repassando esse arquivo para a entrada. E eu estou vendo aqui que está errado, porque o programa está aquele de ponto flutuante até agora. Eu estou compilando também o arquivo errado, né? O arquivo tem que ser overflow. Perdão pelo erro. Veja que ele está reclamando do switch C. O C não foi declarado nesse escopo, é o OP. Realmente estava errado. Muito bem, agora o programa está correto, eu passo o arquivo de entrada 1. E ele me respondeu corretamente OK. Vou tentar agora a segunda entrada de exemplo do caderno aqui, vou voltar, vou copiar. Nem vou tentar digitar, porque sem digitar, às vezes, a gente digita errado e bagunça a entrada. Tem que ser exatamente como ele passou. Então, eu copio e redireciono de novo para cá. E ele realmente vai dar o overflow. Por fim, copio a terceira e última entrada, com muita paciência aqui. Essa tem que dar OK. Vamos copiar aqui. Ctrl+C, Ctrl+V aqui para o nosso arquivo de texto. Passa a entrada 3 agora. OK. Então, a princípio, parece que existe a possibilidade desse código estar correto. Pelo menos esses 3 casos de teste ele passa. Então, vou na minha interface submissão, selecionar a linguagem C++. Veja que no site da UBIT deixa eu usar C, C++, Pascal, Python 1 e 2 e 3, Java e JavaScript. Vamos para o C++. Escolho o arquivo que está no meu temp. Sistema de arquivos, no meu temporário. Chamou de overflow.cpp. E faço a submissão. A gente tem que esperar um pouquinho, isso é normal, todo dia online vai te pedir um tempo aí para fazer a correção do seu código, e agora que ele vai me dar o feedback. A compilação foi correta, e na fase de testes, cada teste tinha 1 segundo, 1000 milissegundos para executar, o teste 1 passou com 5 pontos, o teste 2 passou com 5 pontos, foi indo até o teste 20, valendo 5 pontos também, 100 pontos nos 100 pontos possíveis, tá certo? Então, isso daí é o processo de você fazer a leitura do problema, a escrita do código, a submissão e de obter esse feedback. Eu vou fazer aqui só uma coisa interessante para vocês verem, que é o seguinte. Imagine que eu interpretei errado e acho que o overflow acontece quando o número também é igual ao resultado, ao limite máximo, né? E não estritamente maior. Então, eu vou fazer essa modificação e vou resubmeter agora para vocês verem quando acontece um problema. Vou carregar o overflow aqui de novo. Vou fazer nova submissão. E agora, vamos ver aqui o que acontece quando as coisas não dão certo. Veja, eu cometi um erro no primeiro dos 3 testes feitos para a suíte de teste 1. Então, eu não pontuei aqui. E também no teste 2 acontecia isso. Também não pontuei aqui. Isso voltou a acontecer no teste 17, onde eu não pontuei. Então, se eu tivesse participando da UBI, eu teria marcado 85 pontos dos 100 possíveis. Então, veja que alguns testes passaram corretamente, outros não.
A OBI tem essa particularidade de mostrar a suíte completa. Em outros juízes online, quando imagine que tivesse passado o IN2 e falhado só o 17, ele me ensinaria, ó, 17, errado. Tem outros juízes que são mais espartanos ainda, vão falar apenas, está errado. Não vai te dizer nem qual foi o teste, nem quantos foram. E veja que, embora eu tenha errado o teste 17, o site da OBI não me diz quais são os valores que compõem o teste 17. Eu não sei que valores são esses, eu sei que meu código está errado, está indo no rumo certo, porque passa em vários outros testes, mas existem 3 conjuntos de testes aí, os quais ele sinaliza que está errado. Tá certo? Deu para entender aí essa dinâmica de preparação do seu código, submissão e extração desse feedback do juiz online? Isso era a última coisa que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Como eu falei, eram 3 coisas: o VJudge, a questão das variáveis inteiras e agora a concretização de um exemplo do início a fim para que vocês possam entender essa dinâmica aí, para que na sexta-feira a gente possa fazer a nossa atividade. Temos uma participação aqui no chat. Ok, aí eles me dão feedback, excelente, obrigado pelo feedback, eles. Tudo certo, Maria, Rafaela? Aí o nosso convidado, eu não sei se é Irla, que se é o nome, se não for, me perdoa. Tá tudo certo? Podemos encerrar por hoje? Deu para entender esse processo todo para a gente poder trabalhar na sexta? Temos mais uma manifestação no chat. Ok, obrigado, Maria. Alguém me respondeu no áudio, confesso que eu perdi, que eu fui olhar no chat, acho que foi a Rafaela. Obrigado, meninas, pela participação hoje. Eu vou deixar esse vídeo disponível no canal do Boss no YouTube. Para vocês não vai ser tão útil, porque vocês já estiveram aqui comigo, né? Mas para as colegas que não puderam, de repente, por conta do horário, poder assistir e acompanhar conosco. Lembrando que sexta-feira, exatamente às 16h10, a gente vai fazer uma atividade no VJudge. Às 16 horas, eu estarei aqui no Teams. Eu vou botar esse link e botar aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, não consigam entrar no VJudge, não consiga fazer uma submissão, não entender alguma coisa da interface, vocês podem me mandar uma mensagem durante o evento que eu vou respondendo e conversando com vocês, que a ideia nesse primeiro momento é que vocês se familiarizem com o ambiente, com a plataforma, com o jeito de trabalhar, de responder essas questões aí de juízes online. Não é nem muito importante acertar, embora eu vou colocar apenas exercícios simples que envolvem o que a gente conversou hoje, né? Eu imagino que vocês vão responder quase todos, se não todos, os exercícios na sexta, mas a ideia é aclimatar com essa ideia dos juízes online, dessa dinâmica toda que eu apresentei para vocês hoje, tá bem? Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e nos vemos na sexta-feira, tá bem? Muito obrigado e uma boa tarde, até sexta. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma dúvida. Sim, pode falar, Maria. Algum exercício que você recomenda para a gente praticar antes da sexta? Antes da sexta? Como o conteúdo é bem simples, antes da sexta eu acho que não precisa praticar muito, mas eu tenho sim, Maria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar no chat agora para vocês, link para mais 3 problemas aqui no site da UBI mesmo, tá bem? Para vocês praticarem. Eu vou finalizar aqui a chamada e coloco lá para vocês. E eu boto no grupo também. Obrigado, viu? Uma boa tarde para vocês todas. Boa tarde.